Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje eu vou estar respondendo a um questionamento deixado nos comentários dos meus vídeos a respeito de Bujinkan do Taijutsu. Esse questionamento foi feito pelo perfil Taka na Cara, que é um perfil fake, mas é um perfil fake que faz parte dos administradores da página do Facebook chamada Isto Não É Arte Marcial. É um grupo de pessoas que conhecem artes marciais e que acabam denunciando fraudes, né? Artes marciais que não são legítimas. E nesse caso específico, a Taka ela conversou comigo anteriormente, né? Bom, e os administradores da página reconhecem a Bujinkan como uma arte marcial legítima e no caso a questão que a Taka está fazendo aqui nesse comentário é mais do porquê os ataques, né, a implicância de algumas pessoas com relação ao Bujinkan, dizendo que a arte marcial Bujinkan do Taijutsu não é uma arte marcial de verdade, né? Gostaria de fazer algumas perguntas sobre esses questionamentos a respeito de Masaaki. Ao que se pode atribuir o fato de questionarem tanto a legitimidade das técnicas ensinadas por Hatsumi? Porque a Bujinkan e até mesmo o ninjutsu muitas vezes são vistos como engodo. Quais argumentos se podem dar para provar tanto a legitimidade das técnicas de Hatsumi e da Bujinkan? Muitas vezes percebemos que há uma implicância com relação ao Masaaki, Hatsumi e a Bujinkan, e que muitos inclusive levantam a hipótese de Hatsumi ser uma fraude. Creio que isso é um tanto de falta de informação, e pelo fato de haver tantos mitos envoltos da figura do ninja. Parabéns pelo canal. Bom, obrigado, Taka. Vamos lá responder a sua questão. Muito bem. Então, é natural que existam pessoas que questionem a eficiência e a legitimidade de uma técnica ou de um ensino de uma arte marcial. Como, por exemplo, existem artes marciais que não são vistas com bons olhos por pessoas que praticam artes marciais de mais impacto. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que luta boxe, ou kickboxe, ou karatê, ela pode olhar um treino de aikido ali onde tudo é controlado, onde tem um kata, onde o tori está aplicando uma torção no pulso do uke, o uke está caindo, se projetando pela técnica, né? E o pessoal olha, tá, mas isso é fantasia, o cara está se jogando, estão dançando, né? Não está aplicando de verdade. Se fosse uma luta de verdade, não ia conseguir fazer isso. Se fosse um adversário fazendo resistência, a técnica não ia funcionar. Então, esse tipo de crítica, ela acontece mesmo por parte das pessoas que praticam artes marciais, quando elas se deparam com alguma arte marcial que tem um formato muito diferente daquelas que elas praticam, né? Um outro exemplo disso também é o Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial reconhecida historicamente e amplamente difundida, principalmente na China e tal, e o pessoal conhece o Tai Chi Chuan mais como uma técnica de terapia, né, e tal. O pessoal ensina para idosos, o pessoal manter a saúde em dia, o condicionamento e tal, todos os benefícios que a prática do Tai Chi Chuan traz para a pessoa, né? E as outras artes marciais também trazem esses benefícios, né? Mas aí se você for falar, por exemplo, de aplicar o Tai Chi Chuan como técnica de arte marcial em defesa, o pessoal já fica com o pé atrás. Afinal de contas, o Tai Chi Chuan é uma técnica que é treinada totalmente suave, né? Então tem os movimentos e tal, treinado bem devagar e tal. E é difícil ver marcialidade nos movimentos do Tai Chi Chuan, né, tal. É difícil você conseguir perceber como que se aplica aquele movimento dentro de uma luta realmente. Mas isso não tira o fato do Tai Chi Chuan ser uma arte marcial. E provavelmente, se caso você encontrar algum mestre de Kung Fu, Tai Chi Chuan, que tenha conhecimento efetivo, realmente ele vai poder demonstrar para você como que funcionam as técnicas do Tai Chi Chuan fora do Taolu, fora daquela forma treinada de forma vagarosa. Uma outra parte dos questionamentos vem de indivíduos que são mal intencionados mesmos. São pessoas que têm acesso à informação e mesmo assim os caras querem tirar a legitimidade da Bujinkan, porque muitas vezes o cara é membro de alguma outra organização que é fraudulenta, né? O cara cria uma arte marcial e diz, não, isso aqui é um ninjutsu moderno, né? O que acontece é que quando você pega aquele ninjutsu moderno que surgiu da imaginação do sujeito ou da falta de caráter dele e compara lado a lado com os movimentos de uma arte marcial clássica,
do Japão, ou até mesmo no caso da Bujinkan, que é uma escola reconhecida de ninjutsu, você vê uma diferença gritante entre elas, né? E você percebe que os movimentos da Bujinkan estão muito mais próximos das técnicas japonesas, pois afinal são técnicas que nasceram lá naquele mesmo ambiente que as Koryu de samurai, por exemplo, são muito próximas, enquanto que aquele ninjutsu moderno do sujeito ali é totalmente desconexo, não se encaixa no quebra-cabeça que são as artes marciais japonesas, do período onde haviam samurais e ninjas, né? E o que acontece também é que muitas vezes esses picaretas, né, que inventam estilos de ninjutsu, eles se moldam em cima de uma ilusão que as pessoas esperam ver do ninjutsu, né? Então, por exemplo, são pessoas que jogaram algum jogo ou assistiram algum filme, elas têm uma ideia pré-concebida de que o ninja é um assassino, só ataca pelas costas e utiliza bombas e fumaça e uma série de outras ideias aí que muitas vezes não condizem com fatos históricos, com a forma como o ninjutsu era realmente no Japão, né? E aí algumas pessoas, quando se deparam com a arte marcial de verdade, elas olham, não, mas pô, tá diferente, mas o ninja não devia pegar pelas costas, não devia ser sorrateiro. E aí, tipo, quando ela vê uma técnica onde você está enfrentando o seu inimigo cara a cara, você, mas onde está a invisibilidade nisso? Ninja é invisível, né? Tipo, essa é a ideia de ninja que muitas pessoas têm, né? Bom, o que acontece é que, na realidade, esse conceito de invisibilidade ou furtividade dentro das técnicas de ninjutsu está muito mais na forma como você luta com o seu inimigo do que em técnicas de você ficar explodindo bomba de fumaça e se escondendo. Outras pessoas podem questionar com relação à graduação da Bujinkan. A Bujinkan tem um sistema de graduação único que possui 25 graduações, mais o Soki, que é um por geração, né? Então são 10 graduações abaixo da faixa preta e 15 graduações acima. Então dentro da Bujinkan é possível chegar até o 15º Dan, né? E aí muitas vezes as pessoas olham e acham estranho isso, porque geralmente as artes marciais elas são formadas de uma forma que você tem 10 dans. Por exemplo, o judô, que implementou o uso de faixas e a separação de kyus e dans, delimitou a graduação de dan do primeiro até o 10º dan. E uma grande parte das outras artes marciais que foram influenciadas pelo judô adotaram o mesmo modelo com 10 dans, né? Inclusive, existem até questões aí, como por exemplo o karatê, que sempre utilizou faixa preta, e hoje em dia tem alguns indivíduos dentro do karatê empregando faixa coral, e alguns karatecas estão questionando, poxa, por que o cara está usando faixa coral? Isso aí não é do karatê, nunca teve dentro do karatê, para que ele está usando a faixa coral, né? E recentemente, gravando um vídeo a respeito do judô com o meu antigo sensei de judô, durante a conversa eu comentei com ele com relação a essa questão que a Bujinkan tem 15 dans. Ele já achou um pouco estranho, diferente, né? Nossa, para que tudo isso de graduação, né? E realmente é uma questão sincera, né? Porque o pessoal está acostumado com um formato onde tudo cabe dentro de 10 dans, então para que 15 dans? E aí você tem casos de indivíduos como, por exemplo, lá no norte do país tem um sujeito lá que tem um ninjutsu lá vestido com um kimono de oncinha e tem 20 não sei quantos dans lá e é 40º tal nível mental lá e um monte de viagem que o cara inventou lá. E aí você olha, poxa, a Bujinkan tem 15 dans, o outro lá tem 20, então deve ser tudo farinha do mesmo saco, né? E aí entra na questão, por que a Bujinkan tem 15 dans, né? E essa questão de por que a Bujinkan tem 15 dans acima da faixa preta está relacionada com uma outra questão que também é muito comum, que é por que as técnicas da Bujinkan não são empregadas em Randori ou Kumite, né? Muitas pessoas questionam isso, né? E geralmente elas praticam alguma arte marcial, olham a Bujinkan, acham interessante, mas poxa, por que vocês não treinam Randori? Por que vocês não fazem sparring? Por que vocês não lutam entre vocês, né? Bom, então vamos lá a essa questão. Bom, esse material aqui é um livreto de uma academia aqui de São José dos Campos, é uma academia muito conceituada, de um mestre que é faixa coral de judô, e nesse material aqui é apresentado um pouco a respeito da história e filosofia do judô, e aqui você tem o Gokyo, que são as 40 técnicas do judô, são projeções. Então está aqui Sensei Calazans e Sensei Leandro
apresentando o Gokyo. E aí tem o primeiro Kyo, tem 8 técnicas, o segundo Kyo, 8 técnicas de projeção. Bom, e o Gokyo é composto de 5 níveis com 8 projeções cada um, totalizando 40 golpes, né? São as 40 projeções do judô. Depois tem aqui a parte de Kansetsuasa, que são as chaves do judô. Aqui no caso tem 6. E aqui tem a parte de Shimewasa, estrangulamentos. Aqui tem 9, aqui tem mais 8, totalizando aí 17 técnicas de estrangulamento. Em seguida tem aqui o Saiwasa, as formas de imobilização do judô. E aqui tem 9, 10 técnicas. A grande maioria das técnicas do judô estão ali abaixo da faixa preta. Então, o indivíduo que está ali na faixa marrom do judô, por exemplo, ele já conhece, ou deveria conhecer, a grande maioria das técnicas e aplicações do judô, restando apenas os katas, que se eu não me engano deve ser 5 ou talvez 7, 8 katas no judô no máximo, e acabou o judô. Claro que se você for explicar de forma mais minuciosa as técnicas, o livro vai ficar um pouco maior, né? Já no caso da Bujinkan, antes da faixa preta, você tem uma série muito grande de técnicas e movimentos que devem ser praticados, incluindo posturas, formas de caminhar, formas de cair, formas de rolar, formas de socar, chutar, bloqueios, chaves de braço, torções de pulso, imobilizações de chão, uma série muito grande de técnicas. Esta aqui é a apostila que nós empregamos no dojo para indivíduos abaixo da faixa preta. Olha o tamanho disso aqui. Bom, e aqui no oitavo Kyo, que seria a terceira graduação, por exemplo, dentro da Bujinkan, você tem aqui a parte de Junantaiso, que seria uma parte de condicionamento físico, Shinkokyo Sanaden, que são exercícios respiratórios da Bujinkan, e aqui posturas, Kamais. E aqui tem tal, Shizen, Fudoza, Hira, Ichimonji no Kamai, Doku no Kamai. E aí quando você chega aqui, por exemplo, no sexto Kyo, que está 2 graduações mais acima, essa parte já é omitida, né? A gente não fica repetindo essas coisas na apostila. A gente acaba omitindo aqui uma parte do programa que está um pouco para trás, exatamente para não ficar repetindo várias e várias vezes o mesmo conteúdo e dar sequência aqui no conteúdo da apostila. E mesmo assim, olha o tamanho dessa apostila. E aí você olha o tamanho dessa apostila e você pensa, poxa, quando eu estiver chegando na faixa preta, eu já vou saber a grande maioria das técnicas, né? Pô, porque tem coisa pra caramba aqui nessa apostila, né? Mas na realidade, isso tudo aqui são apenas fragmentos de técnicas, fragmentos de formas que você vai praticar depois da faixa preta. Na realidade, os níveis que são praticados antes da faixa preta são uma preparação para que você possa praticar as 9 escolas da Bujinkan realmente depois da faixa preta. E são 9 escolas dentro da Bujinkan, são 9 artes marciais condensadas em um sistema. Então é muito conteúdo, são muitas técnicas, muitas formas, muitos katas. Existem katas de uma escola que possuem um princípio que não se encaixa com os katas de uma outra escola dentro da própria Bujinkan, né? E aí existe essa necessidade aí de se ter um sistema de graduação um pouco maior para poder caber tudo ali, porque mesmo você praticando durante anos, o conteúdo é muito extenso. Eu pratico Bujinkan desde 2006, a gente está em 2016, tem 10 anos já que eu pratico, eu não conheço nem metade das técnicas. No caso da dúvida com relação à efetividade das técnicas dentro de um combate, não dá para se testar isso através de um sparring ou através de randori, porque o formato das técnicas é incompatível com esse formato de treino. Então, para se ter uma ideia, por exemplo, que técnicas são essas? Quando se treina Togakuri Ryu Ninjutsu, por exemplo, dentro da Bujinkan, o primeiro conjunto de técnicas se chama Santo Tonko no Kata. Nesse conjunto de técnicas, o indivíduo está desarmado, não possui arma, enquanto que o adversário está armado com uma katana ou então está segurando o praticante. E nesse conjunto de técnicas, após realizar um ataque ou uma projeção, se parte para o uso de outras técnicas do ninjutsu, que seria o emprego de Metsubushi, que seria o pós-cegante, ou a Shuriken, que no caso seria uma Senban Shuriken, tirando que a Senban original ela tem um furo quadrado aqui no meio da Shuriken, que eu ainda não consegui fazer na minha, né? Como que você vai aplicar o uso de pós-cegante dentro de um sparring, ou o arremesso de um shuriken dentro de um sparring? Não tem como. Se pegar Kukishinden Ryu Hapohiken Jutsu, ela possui separações de técnicas de acordo com as armas que são empregadas. Então, por exemplo, o Rambo, que seria um bastão de 90 centímetros,
possui 3 níveis de técnicas, né? E no caso, o primeiro nível seria Shoden no Kata, são técnicas contra a Wakizashi, essa espada curta. O segundo nível seria Chuden no Kata, são técnicas contra a Katana. E o último nível, que agora eu não me recordo o nome, eu não cheguei a praticar ele, são apenas 3 técnicas que eu não conheço muito a respeito delas para dizer a diferença delas para as outras técnicas, mas no caso, cada nível do Rambo seria empregado contra um tipo de arma que está sendo empunhada pelo adversário, né? E depois, dentro de Kukishinden Ryu, existem as técnicas de Bo, que é esse bastão de 1,80 m, as técnicas de Yari, que no caso seria a lança, as técnicas de Jo, que seria esse bastão de 1,20 m. Além dessas armas, também vai ter técnicas com a Katana, vai ter técnicas com a Wakizashi, e cada uma se emprega dentro de um contexto diferente. Se você pegar Gyokuryu Koshijutsu, por exemplo, tem as formas de combate possuem 3 níveis. No caso, o primeiro, Jori Akonomaki, são técnicas desarmadas contra um adversário desarmado. Se pegar o segundo nível, que é Churi Akonomaki, são técnicas desarmadas contra um adversário que pode estar armado com uma faca ou com uma Wakizashi. E aí depois o outro nível, que é Geri Akonomaki, são técnicas desarmadas contra um adversário armado com a Katana. E aí você percebe que está invertido, né? Você tem Ge, Chu e Jo, né? E se você tem algum conhecimento de arte marcial japonesa, você sabe que isso aí está relacionado com níveis. Então você tem, por exemplo, Gedan Uki é o bloqueio baixo, Shudan Uki é o bloqueio mediano, e Jodan Uki é o bloqueio alto, né? Então aí você vê que esses níveis estão invertidos. Você tem o nível básico, Geri Akonomaki, é desarmado contra a Katana. Churi Akonomaki, que é o nível intermediário, é desarmado contra a espada curta. E Jori Akonomaki, que é o nível avançado ou alto, seria contra um adversário que está desarmado. Poxa, o avançado é contra um cara que está sem arma, enquanto que o básico é contra um indivíduo que está com uma espada. Isso não condiz muito bem, né? Mas o que se espera realmente na época é que seu adversário estaria armado, por mais que você estivesse desarmado. Então a habilidade de enfrentar alguém com uma katana seria o conhecimento básico, você teria que dominar aquilo ali. E todas essas técnicas onde você lida contra armas ou contra um adversário que toma alguma atitude específica, é difícil você colocar isso dentro de um randori, que no caso é uma prática livre. E muitas técnicas são classificadas como Mutodori. Mutodori significa capturar estando desarmado, né? Então você estando desarmado, capturar a espada do seu adversário, né? Seria basicamente um desarme, né? E existem indivíduos que praticam sistemas onde se emprega o manejo de uma arma e se fala, ah não, mas essa arma aqui é uma arma que você não vai conseguir tomar da mão do praticante. Se você tentar tomar, você vai tomar um corte. E geralmente essas pessoas costumam sugerir um exercício, onde você tentaria desarmar uma outra pessoa que estaria armada com um canetão, né? E no caso ela iria te pintar com aquele canetão, evidenciando cortes que ocorreriam quando você fosse atacado com uma faca. Mas aí tem um elemento que acaba tornando esse exercício inviável, que é o fato de que o indivíduo que está segurando a caneta sabe que o adversário dele vai tentar o desarme e ele vai tomar medidas preventivas para que ele não perca aquela arma que ele está empunhando. Isso, quem está falando, não sou só eu, não, está aqui nesse livro aqui, Espada que dá vida. Isso aqui é um pergaminho de Yagyu Shinkage Ryu Kenjutsu, foi escrito por Yagyu Munenori, que foi professor de espadas do Shogun Tokugawa Ieyasu. Sobre a não-espada, eu vou ler para vocês. O verdadeiro significado da não-espada está em não ser cortado pelo adversário, ainda que o próprio combatente não tenha espada. Certamente o significado real não está em dizer, deixe-me demonstrar como posso tomar isto. Se o oponente não quiser ter sua espada capturada, o combatente não deve insistir em tomar essa atitude. Não espada também significa não tomar a espada quando o oponente tem essa atitude. Um homem consumido pelo pensamento de não ter sua espada capturada esquecerá o objetivo de cortar seu oponente. E quando
pensa apenas em não ter sua espada capturada, ele provavelmente não o cortará. E tá aqui as palavras de um mestre de espada que desenvolveu técnicas de desarme, afirmando que não se deve tentar tomar a arma de uma pessoa que não quer ter a sua arma tomada. E naturalmente ele vai tomar ações preventivas para evitar que ele perca a arma dele, né? Então, esse exercício de você dar uma caneta na mão de uma pessoa para depois você tentar tomar a caneta dessa pessoa, vai resultar em você tomando várias marcas de tinta pelo corpo e vai dar essa impressão de que técnicas de desarme não funcionam. E aí, quando o cara olha uma técnica de uma arte marcial tradicional, onde existe um desarme de faca, ou desarme de uma espada, ou uma lança, ou um bastão, o cara vem com aquela historinha: ah não, isso aí é fantasia, isso aí é suicídio. Se o cara estivesse atacando de verdade, isso aí não ia funcionar, isso aí só funciona dentro do dojo. E aí depois o pessoal fica compartilhando aquele vídeo: ah não, fantasia versus realidade. Sendo que na realidade existem pessoas que trabalham com segurança pública que inevitavelmente em algum momento vão ter que lidar com pessoas armadas com arma branca ou até mesmo com arma de fogo, e geralmente esses profissionais que trabalham nessas áreas de segurança voltam para casa inteiros. Por quê? Porque elas conseguem render o agressor, ou seja através de um argumento, ou então através de um emprego de uma arma de uso letal ou não letal, desarmando efetivamente o agressor e imobilizando o indivíduo. Muito bem, tá? Espero ter respondido essa questão sua e, não há dúvida também, provavelmente de muitas outras pessoas. Existem outros pontos também a respeito da Bujinkan que as pessoas têm dúvidas, mas eu não vou levantar esses pontos aqui nesse vídeo, porque já está ficando muito extenso esse vídeo. E com o passar do tempo eu vou gravando outros vídeos esclarecendo esses pontos também. Afinal de contas, a gente não tem que ter medo de revelar aquilo que a gente pratica. Bujinkan não tem teto de vidro, né? O pessoal pode mandar perguntas aí a respeito do Bujinkan, que não tem problema nenhum. Gostaria de agradecer novamente a Taka aí por ter enviado o comentário, ter dado essa oportunidade para eu estar esclarecendo esses pontos. E em breve eu vou estar gravando um outro vídeo a respeito da página Isto Não É Arte Marcial, porque eles passaram por algumas mudanças devido a ataques de picaretas aqui no Brasil. Então fiquem ligados e acompanhem o canal aí, que em breve a gente vai ter novidades aí a respeito dessa questão das artes marciais legítimas e daqueles indivíduos ali que são charlatões e inventam artes marciais para se dizerem mestres e enganarem as outras pessoas. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com os seus amigos e acompanhe o canal. Bom, obrigado por ter assistido e até mais.